Horas e 34 minutos, vamos mudar de assunto e falar um pouco mais sobre o combate às drogas. Estamos recebendo no Jornal Gente o médico psiquiatra da Unifesp, Ronaldo Laranjeira, que é um estudioso do assunto, trabalha com essa questão do combate a entorpecentes há muito tempo. Doutor Ronaldo, recentemente tivemos notícia dos Estados Unidos, do estado do Oregon, que tinha liberado o consumo de algumas drogas e agora se vê na necessidade de endurecer novamente a legislação para quem importa, para quem consome drogas. E esse é um debate que está colocado aqui no Brasil, tanto por uma ação que corre no Supremo Tribunal Federal, quanto um projeto de lei que foi aprovado recentemente no Senado Federal e ainda está em tramitação. Qual é a avaliação que o senhor faz de países, estados que fizeram liberação de drogas na tentativa de se combater o tráfico e quais são essas experiências que nós temos para comparar aqui com o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos? Bom dia. Bom dia. Nos Estados Unidos, há uns 20 e poucos anos, começou todo um movimento muito forte, financiado por grupos de interesse no sentido da legalização. Foi pouco a pouco, alguns estados foram diminuindo as penas para o tráfico de maconha, depois foi legalizando o porte, depois caminhando para a maconha medicinal. Isso aconteceu em todos os Estados Unidos, praticamente. Hoje em dia, todos os estados têm a maconha com esse nível de legalização, a ponto de ter lojas vendendo maconha, vários tipos de maconha, com vários tipos de concentração. Então, o mercado oficial da maconha se expandiu e muito. A consequência de todas essas políticas de abertura do mercado, da oficialização do mercado da maconha, criou mais problemas do que resolveu. Aumentou o consumo de maconha. Nunca na história dos Estados Unidos você tenha que 50% da população americana já consumiu maconha. Esse é um dos números mais altos no mundo. Nenhum outro país do Brasil, a gente pode esperar que talvez 20%, 30% da população adulta tenha esse nível de consumo. Além disso, o crime organizado foi se diversificando, que embora tenha lojas que vendam maconha abertamente, o crime organizado vende mais barato, maconhas eventualmente com melhor qualidade e continuam vendendo para menores de idade. Então o mercado ficou nessa situação de que a legalização ela fez bem para o mercado da droga, porque além do mercado ilícito, passou a ter o mercado lícito. E os Estados Unidos, também, além da maconha, obviamente, começou essa própria rede de distribuição começou a vender opiáceos, que são derivados do ópio, que no Brasil a gente não tem muito acesso, que é um analgésico potente, que se usa nos Estados Unidos e na Europa já há muitos anos, E, a partir daí, países como a China, os países do leste europeu, passaram a importar uma substância chamada fentanil, que você adultera a heroína dessa forma, os opiáceos. E aí o nível de mortalidade dos Estados Unidos, nesses 15 anos, foram mais de 600 mil americanos que morreram com overdose por causa desses opiáceos e do fentanil, a ponto de se transformar de longe a principal causa de mortalidade da população de 15 a 30 anos, a ponto também de que a curva de crescimento nos Estados Unidos está se faltando essa população, que no caso é uma população branca, classe média baixa, e que então está mudando a dinâmica populacional dos Estados Unidos com um custo absurdo. E já se gastou bilhões e bilhões para se tentar conter essa situação e não conseguiu. Muito bem, o estado do Oregon, que tinha sido o primeiro a legalizar a maconha,
viu que os custos para o Estado, em termos de perdas humanas e tudo mais, tinha sido absurdo, e há umas 2 semanas atrás, o Estado, né, o Estado de Oregon, através do seu Senado, lá eles têm o Senado, foi quase que unânime na medida de tornar qualquer posse da droga ilegal. Então, essa foi uma mudança substancial, só para as pessoas entenderem, né? Uma reversão de quem defendia a legalização, clamando que a legalização iria resolver todos os problemas das drogas. O que se viu que a legalização nos Estados Unidos tornou a droga mais acessível. Você vai num supermercado, você vai nas escolas, você vai qualquer ambiente social, você vê pessoas fumando maconha, e mudou a cara do país, né? A cultura e o acesso, principalmente dos mais jovens, como crianças, né? Então, o Oregon é um primeiro sinal de que os Estados Unidos não vai aguentar muito o custo social dessa legalização de fato das drogas. É um exemplo. Já teve outros exemplos, né? Desculpa me alongar um pouco, mas mesmo a Suécia, que na década de 70 tinham tido políticas legalizantes, né? Liberalizantes, e hoje em dia mudou completamente, né? Tinha também um país, uma praça ali na Europa, né? Em Viena, que é chamada Praça das Agulhas, que era que nem a nossa Cracolândia, que a pessoa deixava todo mundo usar droga abertamente, e aí se viu o quanto que as pessoas morriam, né, e quanto que deteriorava a vida da cidade, e proibiu hoje em dia esse chamado Parque das Agulhas. É um parque normal e que ninguém é permitido usar droga lá. Doutor Ronaldo Laranjeira, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Nessa questão das experiências, das más experiências nos Estados Unidos com a liberalização de drogas, há um dado que eu li em algum lugar que indicando o crescimento bastante acentuado, assim, apavorante, né, se a gente imaginar uma situação como essa no Brasil, do consumo de maconha, de droga, de uma maneira geral, por crianças. Quer dizer, meninos e meninas de 10, 11 anos de idade passaram, em razão das facilidades de acesso à droga, passaram também a consumi-la. Isso procede? Os números são gritantes? Como está essa situação? Olha, a gente não tem tantos números, né? Assim, no Brasil é um país que a gente carece realmente de números, né? Nós estamos para lançar uma pesquisa, está em fase final de análise, que parece caminhar nessa direção, né? Comparado com 5 anos atrás, o número de usuários de maconha, mais ou menos, deve ter, no mínimo, dobrado o número de pessoas usando maconha no Brasil, né? Porque, de fato, a maconha, com todo esse debate ocorrido aí no Supremo Tribunal Federal, que está há mais de 10 anos ensaiando uma legalização no país, ele acabou flexibilizando o tráfico, né? Fez muito bem para o acesso, né, das pessoas à droga, né? Então, a maconha, na prática, ela é legalizada, né? Ninguém é preso por causa da maconha no Brasil, e aí o acesso, né, nos domicílios, e nas comunidades, ele foi banalizado, né? A droga virou banalizada e, inevitavelmente, acaba atingindo as crianças mais jovens, né? Isso já vinha acontecendo, a tendência de começar cada vez mais rápido, né? Mas a impressão que dá é que realmente já está chegando nesse nível, né? É que nem o cigarro, né? Por um período, o cigarro às vezes começou a crianças, né, jovens nessa faixa etária a começarem a fumar cigarro, porque por um período o cigarro tinha virado um produto, né, de acesso a qualquer pessoa, né? Então, é isso que acontece quando a sociedade tira a mão dos controles, né? A ideologia acaba prevalecendo, né? Eu acho que no Supremo Tribunal Federal foi isso que aconteceu, né? As pessoas que
defendem a legalização, tem grupos, né, que defendem, grupos na mídia, grupos de advogados, até grupos de médicos, que defendem a legalização. E eles sabem o caminho, que é o caminho natural. Se você quer mudar a realidade legal de uma droga, você vai pelo Congresso, né? O Congresso, que são os eleitos pelo povo, que tem a autoridade legal para mudar, né, o status que vai afetar a sociedade como um todo, né? Essas pessoas sabiam que pela via legislativa, o Congresso, nem a Câmara, nem o Senado iriam legalizar nada, né? O Congresso tende a ser um Congresso conservador, né? Então, por isso que eles foram pela via do Supremo Tribunal Federal, com um sucesso parcial, né? Nós estamos lá numa eleição que 5-3 no Supremo vota a favor da legalização. Mas a grita, né? A leitura, não tenho informação privilegiada de jeito nenhum, mas para mim o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez um acordo com o Barroso no Supremo Tribunal Federal para parar os votos lá. Foi por isso que o Toffoli pediu vistas para esse processo da legalização, reconheceu na pedida de vista que ele não entendia nada do assunto e pediu vista. Ele tem 90 dias para o Congresso votar uma PEC. Uma PEC, assim, uma proposta de emenda constitucional que fundamentalmente vai falar que o porte de todas as drogas é ilegal. Ponto. Mais ou menos a lei atual vigindo, ela já fala isso, mas vai precisar desse reforço do Congresso de que não a legalização. Então, para mim, esse jogo já está jogado, né? Que é o Congresso fazendo a parte dele, que é dando aquilo que os brasileiros, né? Eu faço pesquisas com familiares do Brasil inteiro, né? E já mostrei várias vezes, né, que mais de 80% das famílias não querem a legalização. E o Brasil, ele já, do jeito que está, já está ruim no mundo das drogas, né? Porque as drogas são... Na Cracolândia nossa aqui, você vai ver lá, a droga é legalizada, o ambiente, né? Ninguém é preso lá por fumar crack. Nunca aconteceu isso, né? Doutor Ronaldo, Mesmo o senhor sabe... O traficante não é preso. Então, é uma experiência de legalização, né, que eu sempre falo que se a sociedade quer isso, não quer, lógico que não. Não é a sociedade que quer isso, ou que tolera isso. São grupos, né, que acabam defendendo, né, a manutenção dessa situação de... E a solução, obviamente, não é prender o usuário, né? Não é isso, né? Você prender o pequeno traficante e ter uma intolerância, principalmente ao uso público da droga. Eu acho que, para mim, esse é o objetivo. Eu não teria uma preocupação. Se a pessoa está fumando maconha dentro da casa dela, numa sociedade democrática é mais difícil de, sei lá, e bater na porta da pessoa se ela está usando maconha, crack. Não é esse. A polícia não deveria perder tempo com isso, mas no uso público, né, isso contamina a percepção da sociedade. É só falar com os comerciantes lá da Cracolândia, que eles estão assim, perdendo, né, há anos e anos, fregueses, sendo roubados, os funcionários que transitam dos estabelecimentos lá sendo roubados pelos usuários em desespero, né? Então, assim, essa situação para mim, o que valer, né? Eu espero que a PEC já foi aprovada na Comissão de Justiça, né? E acho que vai caminhar rápido aí, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Essa nova PEC estabelece que é crime o porte e espero que possa mudar um pouco mais a atitude do sistema de segurança, né, da intolerância ao uso público da droga, que já faria um bem para a sociedade, no meu ponto de vista, que é você, publicamente, para não contaminar, como você falou, Cláudio, né, não contaminar as pessoas mais jovens, não facilitar, né?
A gente não pode criar mecanismos, a gente não vai acabar com as drogas, né? Não é isso que eu acho que nós vamos conseguir, mas a gente pode conseguir tornar meio sanitário, né? A droga não ficar contaminando os ambientes sociais, né? Porque se prevalecesse a ideia do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, diferente do cigarro, que tem restrições nos ambientes, você não pode fumar no shopping, não pode fumar nos hospitais, não pode fumar nas escolas, você tem todo um arcabouço legislativo que impede o cigarro ser usado em todos esses ambientes sociais. Para a maconha não tem nada disso. Se o Supremo amanhã votasse como vinha nessa tendência, nós íamos ver as pessoas fumando nas escolas, nos supermercados, no shopping center, nas ruas, nos escritórios, nos aviões até, né? Porque não tem o arcabouço legislativo para você impedir que a pessoa fume maconha, né? Que ela não é cigarro, né? Ela teria a autonomia de fumar em qualquer lugar. Isso impactaria o cotidiano de todos nós, né? Então, é por isso que vários males aconteceriam se prevalecesse a visão do Supremo. Mas, para mim, essa seria uma banalização da gente ver as pessoas fumando maconha muito mais do que já acontece no nosso cotidiano, né? Dr. Ronaldo Laranjeira, especialista aí nessa questão de combate às drogas, nos auxiliou aí com novidades a respeito do assunto que está em pauta e vai continuar em pauta ainda por um tempo. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui. Até uma próxima oportunidade, Dr. Ronaldo. Prazer é meu. Obrigada. 8h50.